Bom, galera, a gente tá aqui para mais um vídeo aqui. Eu tô com essa fera aqui, Timóteo. Ele faz licenciatura em filosofia, eu já sou de bacharel já. E a gente tem uma coisa em comum, né, que somos dois estudantes longe da nossa terra, né, Timóteo? Isso mesmo. Eu sou de Barcarena, o Timóteo é de Concórdia do Pará. Concórdia do Pará. Passa por muitas dificuldades, né, cara, para chegar aqui. Com certeza, tudo através do processo e através do ensino lá na colônia, que é o ensino dos melhores, mas esse acesso à universidade através do processo seletivo, que foi um dos projetos muito bons do governo Pará. Grato a Deus por estar aqui hoje, quase chegando ao final desse curso maravilhoso que já deu bastante dor de cabeça, mas acho que faz tu pensar e ver o mundo de uma maneira totalmente diferente, entendeu? Tipo, isso que fez me tornei um cara mais que aprendi a ver o mundo de uma maneira diferente, aí até aprendi a me ver dentro de si próprio, de uma maneira totalmente realmente diferente, sabe? E ter várias expectativas de tentar transformar algo que ainda não foi transformado, sabe? Tipo, essa é a minha ideia, tipo, poder voltar para minha comunidade e ajudar na educação, tentar lutar por uma educação melhor do que porque acho que tá tendo esse crescimento, porque a gente tem um número bastante grande de aluno aqui na universidade já estudando lá da minha própria comunidade, e isso me deixa realmente muito feliz por isso. A filosofia é um curso bastante criticado, é muito mal visto a filosofia. Eu até me lembro muito, nunca vou esquecer disso. O professor de biologia falou pra mim que todo aluno que entra no curso de filosofia aqui na Federal vira maconheiro ou gay, tipo, isso aí ficou marcado em mim, sabe? Ficou marcado. Eu vim aqui com a ideia de fazer totalmente diferente do que ele falou. Eu sou muito aqui, meu amigo aí, companheiro também do curso de filosofia, de semestre mais. Então, tá aqui mais no semestre atualmente do que eu, já sou de 2018, ele é de 2019, mas a gente tá aí nessa compartilhando experiência um com o outro, sabe? Sabendo um pouco da história dele, sabendo um pouco da minha história. E se a gente for contar nessa história, a gente não termina hoje, sabe? Porque é uma história de mais grande, sabe? A história vai sempre crescendo, sabe? Com certeza. Então, tipo, pegando um gancho aí nessa parte que tu falou, essa questão assim do nosso curso ser mal visto, a questão não é nem só o curso de filosofia, mano, porque a questão não é em si o curso de filosofia, a questão em si é o campus da universidade. A gente não tem culpa, cara, se uns vêm para estudar e outros vêm para fumar maconha ou fazer o que quer que seja. A universidade aqui ela é livre, ela é um ambiente livre, democrático. O curso de filosofia na Federal é um curso maravilhoso, porque a gente tem aí muitos professores excelentes. Inclusive a gente tem uma referência aqui no UFPA, que é o Benedito Nunes, né? Com certeza. Que foi um dos grandes tradutores de Platão e Aristóteles. Então a gente tem referência. E o Benedito Nunes é referência para o Brasil inteiro. E muitos professores aqui da Federal. E o curso de filosofia é um curso de respeito, porque esse curso aqui está formando não só professores de filosofia ou pesquisadores, mas aí está formando diversos profissionais, porque a área de filosofia tem no direito, né? Tem na medicina, porque na filosofia a gente vai trabalhar com ética, a filosofia trabalha com ética, com moral, assuntos que nenhuma outra área pode trabalhar, né, mano? E tem uma coisa assim que é muito importante para a gente entender o papel da filosofia em relação à moral e à ética. Porque, por exemplo, como diz o Kant, a filosofia, um dos papéis da filosofia é justamente o papel moral e ético, né? Então, e esse papel moral e ético, ele está mais a cargo da filosofia do que qualquer outra área, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, por que está a cargo da filosofia e não de outras áreas? Porque as outras áreas têm sim a sua moral e a sua ética. Não são universal como na proposta da filosofia. Sim. Então é por isso que a filosofia, como ela universaliza os conceitos, os conceitos filosóficos eles servem para qualquer área, né? E não só para uma área só em específico. Sim. Porque, por exemplo, vamos supor, num exemplo simples, um policial é diferente de um médico. Sim. O policial, o papel dele é seguir as leis. O papel dele não é em si salvar vidas. É claro que o policial salva vidas. Sim. Só que
o principal objetivo do policial é manter a sua vida e tá ali a serviço da sociedade conforme as leis, né? Então, tipo, são papéis diferentes, mas moral e ética na filosofia é universal. Não é algo subjetivo, assim como é, sei lá, pro policial e como é pro médico. Na filosofia não, é algo que é universal, é para todos. No princípio de democracia, por exemplo, a gente tem regras, por exemplo, na nossa área de trabalho, de atuação. Só que, vamos supor, tu é médico lá no teu consultório, né? Mas tu não é médico fora do consultório. Fora do consultório tu é um cidadão. O policial, ele é policial lá no posto dele de trabalho. Mas fora, ele só é um cidadão. E esse cidadão, ele vai ter que seguir essas regras e ele vai ter que ter um pouco de entendimento de filosofia. Porque aí ele vai ter que ter o bom convívio, né? O bem comum entre as pessoas, né? Essa harmonia. E é justamente para isso que esse que é o papel da filosofia. É formar o cidadão. Não formar um médico, formar um policial, mas formar o cidadão como um todo, né? É isso mesmo. Acho que eu acredito como ser indivíduo diante da sociedade, né? Exatamente. E possa realmente pensar por si próprio, né? Exatamente. Tipo, essa é a proposta da filosofia. Fazer o estudante, ou seja, o cidadão pensar por si próprio, por sua cabeça própria, né? Exatamente. Quando eu pergunto o que é filosofia, para mim, eu digo, filosofia nada mais é que uma tentativa de fazer as pessoas pensarem com a própria cabeça. Tipo, Exato. É exatamente isso. Que nem como Kant fala, né? Que não se ensina a filosofia, mas sim a filosofar, né? É isso mesmo. Mas Timóteo, não sei se tu percebe que, apesar de a gente ter professores assim excelentes, infelizmente aqui a gente só estuda a história da filosofia. Sim. E, cara, eu acho que isso, ao mesmo tempo que é um baque, mas também eu entendo que é um processo necessário. Claro que seria interessante se a gente tivesse aqui para filosofar, né? Foi assim um choque para mim quando eu cheguei na universidade, porque, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu já me interessei por filosofia desde o primeiro ano do ensino médio. Aí, segundo ano, já queria mais ainda essa área de filosofia. Antes de fazer o primeiro ano do ensino médio, eu queria cursar psicologia. Porque psicologia é mais parecida, né, com filosofia em alguns sentidos, assim. Tem uma diferença, pessoal, porque psicologia não é a mesma coisa que filosofia. A psicologia veio da filosofia, só que ela não é a mesma coisa que filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela não é psicológica, porque ela não vai estudar o indivíduo também, né? Eu acabei de falar sobre a questão dos universais. Tem muitas coisas que são interessantes. Alguns filósofos, até filósofos empiristas, trazem uma carga psicológica, né? De conceitos psicológicos. Então, tipo, eu queria fazer psicologia, aí eu vi que a filosofia era um caminho assim parecido. E mais belo ainda. Aí foi que eu me interessei, eu falei, cara, na verdade, eu acho que o meu talento mesmo é filosofia, cara. Então tem que ser filosofia. E eu me encantei, cara, nos 3 anos de ensino médio, por filosofia. E uma dificuldade que eu tive no ensino médio é que no ensino médio não dava tempo de filosofar. Porque tinha matérias, era pouco tempo de aula. Aí eu fui pro cursinho, né, que quando a gente não tem dinheiro, a gente fica a cargo de escolas públicas, onde na maioria das vezes não tem aula, na maioria das vezes a gente sai muito cedo da escola, não estuda a quantidade suficiente para te aprender realmente o conteúdo. Às vezes a gente tem problemas em casa. Eu já tive muitos problemas pessoais, porque eu tive não sei se o Timóteo não sabe, mas eu tive uma infância muito difícil. Porque eu tinha um padrasto que bebia cachaça, ele batia na gente. Aí então, tipo, era tudo que me afastava de estudar, entendeu? Então, tipo, eu comecei a estudar justamente por filosofia. A filosofia me salvou. Eu poderia, tipo, estar no mundo do crime hoje. Eu poderia estar fazendo muita coisa errada. E filosofia me salvou e me tornou um cidadão. Então hoje isso não é só uma paixão. Hoje isso me tornou um cidadão com caráter. Uma pessoa que é capaz de fazer coisas boas, entendeu? Então é um curso que, cara, não necessariamente tu assistir vídeos de filosofia no YouTube, tu buscar conteúdos de filosofia, não necessariamente significa que tu é um professor de filosofia ou pesquisador de filosofia. Tu simplesmente é um cidadão buscando um conhecimento para tua formação, né?
essa é a importância da filosofia. Tem muita gente aqui que faz o curso não para lecionar, mas faz o curso só por amor mesmo, né? É verdade. Cara, diga lá, não tem muito senhorzinho nas nossas turmas Tem muito mesmo. que faz filosofia, mas tu pergunta pra eles, já estão com a vida já estruturada já, né? É verdade. Mas só por amor. É só porque tem amor pela filosofia. E realmente a filosofia, o significado de filosofia parece que é amor e sabedoria, né? É, amor e sabedoria, é Philos e Sophia. Designa amor ou paixão, assim, pelo conhecimento, né? Pela sabedoria. E a gente da filosofia, a gente tem esse amor pela filosofia, sabe? E só falando, como ele falou, do ensino médio, por exemplo, eu comecei a gostar de filosofia quando eu apresentei um trabalho sobre direitos humanos no ensino médio. Olha só. Foi só através disso, sabe? Eu suportava a filosofia. Quando veio a reforma do ensino médio, queria tirar filosofia, sociologia, eu disse, eu ainda falei, por mim pode tirar, cara, não vai servir de nada. Só que quando eu apresentei o trabalho sobre direitos humanos, tocou muito em mim. Aí me deu o interesse por fazer filosofia. Aí foi que eu escolhi o curso de filosofia, fui aprovado. E foi muita. No começo, eles acostumaram dizer que a universidade é onde o filho chora sem a mãe ver. Tipo, teve dificuldade, a gente a gente tem dificuldade, mas foi tudo através do esforço, sabe? É tudo através de uma batalha que a gente tem que enfrentar e dar o nosso máximo aqui, sabe? Aqui na UFPA tem de tudo aqui para nós oferecer, mas acho que cabe a mim, cabe a ele também, tipo, saber, vamos supor, definir o que ele quer para ele, sabe? E tipo, eu sou grato porque eu soube escolhi o que eu queria realmente para mim quando eu cheguei aqui. E agradeço muito, sabe, por essa oportunidade de estar fazendo esse pequeno vídeo aqui com ele. Eu tô realmente impressionado, tô um pouco impressionado para saber um pouco da história dele, que ele só contou um pouco, mas acho que essa história, eu acredito que essa história nós vamos deixar para fazer em outro momento, sabe? Em futuros vídeos, né? Que eu tenho certeza que a história dele vai ser impactante. Tava falando sobre o Kant, que não se ensina filosofia, mas sim a filosofar, né? É uma grande dificuldade que a gente tem do ensino brasileiro, ensinar os alunos a filosofar. E esse é um dos objetivos do canal. Então, por exemplo, se vocês forem ver aí na descrição do canal, lá em saber sobre, que vocês vão ver até nesse vídeo ou na página do meu canal aí. Vocês vão ver lá que eu coloco que esse canal ele especificamente é para a gente aprender sobre poesia e filosofia na prática, na praxis. Porque o que mais tem hoje tanto, sei lá, tanto no YouTube quanto na universidade, é só a filosofia ali praticamente morta, entendeu? Exposta o corpo da filosofia. Mas não, sei lá, vídeos que propaguem conhecimento capaz de te fazer filosofar, entendeu? Te fazer questionar das coisas, sobre as coisas. É sempre a gente tendo que aprender, tendo que gravar um monte de conceito filosófico que no fundo a gente nem sabe para que serve, né? Porque, por exemplo, tu lê Platão e tu viver no período que Platão viveu é totalmente diferente. Um outro entendimento, um outro pensamento de um período. Então a gente ter bons filósofos e filósofos que levem as pessoas a filosofar, cara, isso é muito importante. Por mais que a filosofia ela tenha um mar ali de conhecimento, a gente tem muita coisa escrita. Só que, cara, é um mar de conhecimento que não acaba mais, né? Nunca vai acabar, não acaba. Teve até uma discussão que eu estava tendo outro dia com um amigo meu, Adriano, que eu já fiz vídeo com ele aí no meu canal. E ele estava falando que ele, digamos assim, não suporta muito ler o Hegel. Porque ele diz que o Hegel quis dar respostas absolutas para tudo. E que, no final das contas, a filosofia não é só tipo assim, como é que posso dizer, um problema resolvido e pronto, acabou. Ela está sempre buscando novos problemas e sempre resolvendo problemas que já foram resolvidos, mas que às vezes nem sempre se alcançou a verdade, né? Sim, é verdade. No fundo a gente nunca alcança a verdade, né? Isso daí já é um princípio de Platão já. Sempre em busca da verdade. Eu estou em busca desse processo de verdade. Vai estudar a história de alguns filósofos, eles sempre estão nessa busca, né? Em busca de algo. Sempre em busca dessa verdade. E também pelo fato dela não ser dogmática, ela não quer uma verdade pronta e inacabada.
ela está sempre em busca dessa verdade, não porque ela produz conhecimentos subjetivos e conhecimentos sem validade, mas porque ela é uma área assim tão apurada, tão precisa, que cada vez mais ela quer ir buscando essa perfeição. Mas como a gente sabe, né, a perfeição em si, a gente poderia dizer que não existe, porque a perfeição em si seria essa verdade. Sim. É por isso que é até engraçado que eu me lembrei agora, tipo, sobre a perfeição em Spinoza, né? O Spinoza fala assim, as coisas elas são perfeitas, só que elas sempre estão buscando uma maior perfeição, né? Seria mais ou menos essa medida. Então, por exemplo, a filosofia ela produz essa verdade, mas ela sempre está buscando mais, entendeu? Sim. Cada vez, na verdade, cada vez mais se aproximar dessa verdade. E me diz aí, assim, no início do curso, como foi como foi o choque, porque, tipo, pelo menos eu já iniciei o curso já estudando filosofia antiga, estudando lógica, que já era um avançadíssimo para quem é calouro, entendeu? Estudar lógica, já peguei lógica 1 já. Eu disse, caraca, mas eu não sabia que filosofia era matemática. E é pior do que matemática. Me conta aí como foi um pouco da tua experiência. Lógica, sem dúvida nenhuma. Foi uma disciplina que fiz eu chorar. Sabe? Eu chorar porque eu dava um jeito, já buscava a solução de todo jeito para entender lógica e não conseguia entender nada. Rapaz. E não conseguia entender nada. E tipo, eu acredito que logo no começo foi totalmente difícil, porque quando eu saio da minha comunidade, eu acharia que eu ia ser um melhor da turma, sabe? Porque eu era acostumado a fazer missão, pregar, esses negócios aí lá na igreja católica. Mas eu tinha essa segurança, mas só que quando eu chego aqui na FPA, que eu vou ver coisa nova, tudo evaporou. Tudo era diferente. Eu vi que eu tive que recomeçar tudo do zero. Eu vi que eu não estudei nada de filosofia lá no ensino médio, apesar de a gente estudar filosofia no ensino médio. Eu estudei nos 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, mas foi 2 meses só. E eu não dava tempo nem do professor aprofundar. Só o que eu lembro mesmo que eu estudei no ensino médio foi Sócrates. A maioria dos professores assim do ensino médio, eu acho que estão despreparados assim para dar aula. Cara, não era filosofia, cara, era uma ilusão. Porque primeiro que o professor de ensino médio ele não dá aula de filosofia. Ele lê o livro. Ele pega o livro didático e ele vai lendo ali para o aluno. Ele não passa ali, vou passar para vocês agora um pouco sobre o surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga e tudo mais. Os pré-socráticos e os socráticos. Tipo assim, eles vão dar aula sobre isso, só que conforme está no livro. Mas não era para acontecer isso. É óbvio que a filosofia de ensino médio é muito mais fácil do que de faculdade, né? É muito mais fácil e muito simples. Mas para o aluno de ensino médio, ele acha difícil. Mas por que é difícil nesse sentido, nesse caso? É difícil porque os professores de ensino médio não estão preparados. É óbvio que quando a gente fala isso, a gente não está falando de todos, né? Sim. Deve ter um ou outro professor preparado, extremamente competente, tem professores excelentes. Inclusive tem professor que já tem doutorado já, né? E dá aula no ensino médio e é excelente, cara. Mas na grande maioria a gente sabe que na grande maioria dos professores de filosofia não estão bem preparados. Mas isso não é uma crítica só para a filosofia não, só para o nosso curso. Não quero desgraçar aqui nosso curso não. É a maioria das disciplinas. Em todas as áreas tem dificuldade. A questão de filosofia para criança, né? Tipo, quando eu estava no meu 3º semestre, eu realmente dizia, sou contra a filosofia para criança, sou contra. É impossível uma criança entender, uma criança de 5ª e 6ª série entender um assunto de filosofia. Aí quando eu chego no ensino, eu vou estagiar no ensino fundamental, que eu vou dar uma aula sobre a beleza em Aristóteles para uma turma do 6º ano, eu vou ver que é possível. É possível dar uma aula de filosofia para criança. Agora eu entendi, sabe como? Porque vai depender de como o professor vai aplicar, sabe, o método. Exato. Para ele fazer o aluno entender. Foi realmente uma das minhas aulas, uma das minhas melhores aulas durante as minhas aulas que eu dei na universidade, no estágio. Foi a melhor aula que eu dei. Todos os alunos gostaram. Agradeço ao professor Ailton. É realmente excelente professor. A metodologia de ensino dele é uma metodologia de ensino muito bom. E realmente
acho que eu arrebentei nessa aula, cara. Arrebentei, porque eu nunca tinha ficado tão feliz na minha vida como eu fiquei nesse dia que eu dei essa aula de filosofia com uma turma do 6º ano. Porque eu tava um pouco, até meio inseguro, sabe? Porque eu achava que era difícil tentar. Mas só que quando eu comecei a dar aula, passou 45 minutos, eu nem vi. Quando eu já tava dando tempo, né? Os 45 minutos, tava tão bom o conteúdo, a aula que eu tava dando, que passou rápido. Eu queria que tivesse mais tempo, mas é 45 minutos. Essa é uma questão que tem na filosofia, que é muito pouco tempo, sabe? 45 minutos de aula. É muito pouco tempo para te dar um conteúdo que é muito extenso, né? Isso mesmo. Que é muito extenso. Mas aí, tipo, o professor ele tem que, sei lá, ele tem que enxugar o máximo possível aquele conteúdo extenso que ele vai dar e dar conforme também conforme o entendimento dos alunos, né? Se é 6º ano, tu vai preparar a aula para o 6º ano. Se é ensino médio, tu vai preparar para o ensino médio. Mas enfim, em relação ao despreparo dos professores do ensino médio, assim, de filosofia, de dar aula, é porque, por exemplo, olha, eles vieram, né, para as universidades ou faculdades, aprenderam assim, muito ralo ali sobre filosofia. Eles não sabem direito sobre os autores que eles estão abordando, não leram os livros dos autores, o que é assim, é um erro crasso, e colossal. Tu simplesmente dá aula ali falando sobre os filósofos pré-socráticos e socráticos e não ter lido Platão, não ter lido Aristóteles, pelo menos as principais obras. O que acontece? Sim, acontece. Porque, tipo assim, chega na universidade, lê só os textos que os professores mandam, às vezes não entende direito, né? Que é óbvio que a gente tem dificuldade, porque é um curso muito difícil, não é para qualquer um. E às vezes o cara não entendeu direito sobre os autores, não leu os livros, e chega para dar aula no ensino médio, ele fica totalmente apoiado no livro didático. Só que a gente sabe que o livro didático, além de ter erros, diversos erros ali, é algo muito resumido, é resumo do resumo. Diversos problemas aí que o governo não olha, a gente sabe disso. Que a gente não investe muito em educação na base, no ensino fundamental e no ensino médio. A gente sabe disso, todo mundo sabe. Cara, nem sempre é culpa dos professores, né? Porque às vezes eles passam maior dificuldade, não tem recursos. É maior dificuldade pra gente conseguir uma bolsa aqui. Desde que eu cheguei aqui em 2019, eu não consegui uma bolsa, cara, da UFPA, apesar de todas as dificuldades que eu tenho e que eu tenho passado. Por quê? Porque além de eu não residir no mesmo local que é a UFPA aqui, eu resido na minha cidade, no meu município, que é bem longe de Belém. Eu tenho toda a dificuldade do transporte, dinheiro, gastos que eu tenho. Cara, ultimamente eu nunca mais comprei a apostila. E a gente tem uma dificuldade enorme de ler no celular, né? Texto difícil pra caramba ter que ler no celular. Mas não tem outra solução, porque a gente não tem dinheiro para comprar as apostilas. Então são muitas dificuldades que a gente passa. Então eu acho que a gente está aqui hoje, Timóteo, tendo essa conversa e não ter desistido, né, do curso, a gente está de parabéns. Eu não sei se tu sabe, mas o nosso curso de filosofia é o 2º mais difícil de se formar da Federal. É verdade. A gente só perde para física. Olha, galera, filosofia na Federal é o 2º curso mais difícil de se formar. Eu achava bizarro quando eu ouvia 40 alunos e termina, se forma 3, 4, 3, 4, 5. É difícil, cara. É desafiador. Da mesma turma, sempre tem de outras turmas. Exatamente. Então, olha só, com todas as dificuldades que a gente tem, que a gente vem de comunidade, de lugares distantes, todas as dificuldades que a gente tem, o ensino que a gente teve, a gente tá aqui, cara, a gente é guerreiro pra caramba, velho. Passou aqui, e se a gente tentar querer continuar, a gente vai passar mais dificuldade ainda, sabe? Então é isso, galera. A gente vai até os próximos vídeos aí. Auriuri Poeta Louco, meu amigo Timóteo.